Deus e no céu. Missões está no coração de Deus e no céu. Missões está no coração de Deus e no céu. Missões está no coração de Deus E no céu. Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta ordem não foi dada simplesmente aos discípulos. Esta ordem não foi dada simplesmente para o ministério. Esta ordem não foi dada simplesmente para o dirigente de campanha. Mas esta ordem foi dada para toda a igreja. Ide pregai o evangelho. O que você tem feito enquanto muitos vivem na vida do pecado? O que você tem feito, igreja, enquanto muitos vivem enganados? O que você tem feito, Marcos, enquanto muitos vivem na ilusão? O que é que você tem feito, amada igreja, enquanto muitos morrem sem Deus, sem paz e sem salvação? O que você tem feito, igreja? Deixa eu te perguntar, tens orado? Tens contribuído? Tem jejuado? Tem evangelizado? Missões se faz com os peitos que vão, com os joelhos que oram e com as mãos que contribuem. O que você tem feito, igreja? Jesus não te chamou simplesmente para cantar no coral. Jesus não chamou simplesmente para cantar no coral da juventude. É verdade, minha irmã. Jesus não te chamou somente para cantar no coral feminino. Mas Jesus disse: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Meu irmão, Deus conta com você nesta tarde para a obra missionária. Deus te escolheu, te instruiu e te capacitou para fazer obras missionárias. ser missionário, amada igreja, não é simplesmente pregar em um outro E país. não só em uma capela, ser missionário, nem simplesmente pegar em outros estados. Mas ser missionário é Pregar em tempo e fora de tempo, em casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no autocarro, na roda de amigos, enfim, em todo lugar em que Deus te ordenar. Mas primeiro pregue com a sua vida. Deus procura vidas consagradas para trabalhar em sua seara. a seara é realmente grande, mas poucos são os efeitos. Como podes estar quieto se o Senhor te deu uma ordem? Igreja, igreja, desperta, Jesus está às portas. O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus naquele grande dia? Chegarás tu de mãos vazias. Acorda, desperta, levanta. É já a última hora. Veja o mundo clamando por missões. Veja as almas sedentas de salvação. Deus conta com você nesta noite para a obra missionária. Que a partir de hoje você comece a orar. Olha, meu irmão, que a partir de hoje você comece a jejuar. Deus te deu uma ordem. Trata em cumpri-la. Missões está no coração de Deus. E no céu, evangelize. Aquele que ganha almas, Sábio é, Adina, edificando vidas para Deus. Diz assim a palavra do Senhor: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Gostaria de ouvir vocês agora lerem a palavra 18:10 de Provérbios. Vamos lá? Torre forte É o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Eu ouvi o pastor Carlos e mais uns 3 ou 4 assim. Provérbios a depois de Salmos. Eu vou insistir com vocês. Vamos lá outra vez. Torre forte. O nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Senhor, graças te damos quando o Senhor nos tem congregado aqui esta tarde para cultuarmos o teu santo nome, para te adorarmos e também, Senhor Deus, para podermos meditar na tua palavra e aprendermos um pouco mais acerca de ti. Vem estar conosco agora, abre o nosso entendimento, ser gracioso para com o teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos todos sentar. Quando estava aquela peça, logo, acho que foi a segunda parte da peça, Jesus chama alguns e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Pois muito bem. Mas o que nós podemos ver, eu já vou entrar nesse assunto que eu ministrei agora, apenas é só um preâmbulo para... Está tendo um feedback aqui, está tendo um pouquinho só do som. Está lá em João. Nós estamos bem certinhos, né, do que vamos tratar hoje, que é
decidido seguir a Cristo, né? No turning back, ou seja, nunca voltar atrás. Não é isso? Amém. Só 3 disseram amém aqui, o resto não quer seguir a Cristo. Não tem problema. O problema é seu, não é nosso. No capítulo 21 de João, que foi a base dessa... É a base daquilo que eu vou dizer agora, que os discípulos não seguiram. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, certo? E estavam juntos, olha só quem estava ali. Simão Pedro, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, portanto 4 e 5, e mais 2 de seus discípulos, que não dá o nome, que devia ser alguém aí que o João escondeu o nome. 7 discípulos, 7. E Pedro disse: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Mas o Senhor tinha dito para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Por que então que eles estavam andando para trás? Tome nota, você que é jovem, você que está para tomar uma grande decisão na sua vida. Na nossa vida, tudo, absolutamente tudo vai girar em torno de escolhas e decisões. Tudo. Vocês podem ver, se vocês continuarem a ver, lição de casa, né? Para quem gosta de ler a palavra, que eles foram para o mar, 7 homens experimentados, né? No mar, nas águas, na pescaria, toda noite não apanharam nada. E você vai ver ainda que eles estavam tão assim, quem sabe, transtornados, né? Desiludidos com a morte de Jesus, que pela manhã eles viram alguém ali na praia, havia ali uma fogueira, e aquela pessoa disse para eles assim: filhos, tragam um pouco desse peixe. E eles disseram: Senhor, não apanhamos nada. E ele disse: ok, então joguem a rede do lado direito do barco. E disse que eles jogaram a rede. Por isso que é bom ler a Bíblia, a gente aprende coisas lindas. Jogaram a rede e não conseguiam, 7 homens não conseguiam puxar a rede de tão pesada que estava. E depois, então, quando chegam na praia, diz assim: traz esse peixe aí. Tinha 153 grandes peixes, mas eles estavam tão fora da realidade, do chamado, que a 90 metros, dia claro já, eles não reconheceram Jesus. E é um grande risco quando nós não conseguimos ver Jesus falando conosco. É uma coisa perigosa. Guardem isso, porque a mensagem que eu vou trazer tem tudo a ver. Eu apenas dei essa introdução aqui para você entender que quando somos chamados, precisamos preservar o nosso chamado. Porque Mateus 24:12 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essas palavras, elas não estão aí de qualquer maneira, estão aí como alerta para nós. E eu li agora que torre forte é o nome do Senhor. E o justo correrá para ela e será salvo. Você vai encontrar dezenas de menções na Bíblia acerca de torres. Se você, a história, por exemplo, de Uzias, né? Ou Urias, aquele rei jovem que foi um sucesso extraordinário, um sucesso tão grande que conseguiu, o sucesso dele conseguiu quase que apagar o chamado de Isaías. A ponto de Isaías escrever no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, quer dizer, só quando Uzias morre é que Isaías consegue ver o Senhor. Você vê que Uzias era um sucesso, ele construiu torres no deserto, construiu torres nas muralhas, construiu torres. Torres podiam ser
diferentes utilizações. Podiam ser lugares para, digamos, acho que estavam nas muralhas, eram torres de vigia, a torre servia para vigiar, havia as torres que se colocavam no deserto, era para armazenar água, enfim, havia, mas também torres, eu vou falar de duas delas agora, havia torres que eram construídas como símbolo de adoração, como a Torre de Babel, por exemplo. A Torre de Babel. Mas, se você abre aqui no capítulo 9 do livro de Juízes, né, você vai encontrar aqui a menção de duas torres que foram decisivas. Uma delas é a torre de Baal-Berite. E interessante que a palavra Baal-Berite, porque Baal quer dizer, era um deus, né? E Berite quer dizer Senhor da Aliança, imagina só. Eles estavam tão desviados, estavam tão enfraquecidos espiritualmente, que eles estavam adorando um ídolo e chamando para ele Senhor da Aliança. Eles tinham quebrado a aliança deles com Deus. Então, se você vê, por exemplo, aqui no capítulo 9 de Juízes, você vai ver que um moço chamado Abimeleque, e do qual a gente começa a ouvir falar dele no capítulo 8, verso 31, porque o título é assim: e Gideão teve 70 filhos. Gideão, 70 filhos. Porque tinha muitas mulheres. E uma concubina não era uma esposa exatamente, certo? Ela era, por exemplo, diz a Bíblia que Salomão teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Né? Isso não era aprovado por Deus, mas os homens faziam. E essa concubina, que por acaso era siquemita, ou seja, morava em Siquém, deu um filho e pôs-lhe por nome Abimeleque. Abimeleque quer dizer, o meu pai é rei. Não se sabe, a Bíblia não diz quem era esse Abimeleque, qual era a posição dele entre os 70 filhos, né? Como tinha muitas mulheres, que de repente elas podiam, cada uma delas, dar um filho por ano, não sei, né? Mas o Gideão, quem aqui conhece a história de Gideão? Deu um sinal com a mão. Muitos não conhecem a história de Gideão. É sinal que você não está lendo a Bíblia. Assim como o serrote, a plaina, o martelo, né, a alavanca e o chisel, que é o formão, são ferramentas do carpinteiro, a Bíblia é a principal ferramenta do crente. Mas vocês não fiquem tristes por isso, porque eu fui professor de um seminário teológico, e eu cheguei a dar 4 disciplinas naquele seminário teológico, e um dia, num culto de capela, eu perguntei para a turma do 4º ano, quantos tinham lido a Bíblia toda? Só 3. Perguntei para a turma do 2º ano, quantos? Só 1. As outras turmas, ninguém tinha lido a Bíblia, nenhuma vez sequer. E era uma escola bíblica. Quer dizer, a pessoa vai para a escola bíblica e não lê a Bíblia toda. Mas a Bíblia nos fala, no capítulo 8, portanto, 7, né? A partir de 7, a partir do capítulo 6 do livro de Juízes, que Israel caiu porque pecou, certo? Porque se afastou de Deus, porque não permaneceu fiel a Deus, Israel caiu nas mãos dos midianitas. E diz a palavra do Senhor que os midianitas faziam assim. Eles, quando o povo de Israel, e essa região aqui é da região da tribo de Manassés,
Quando eles plantavam, quando estava na hora de colher, eles vinham lá e colhiam tudo. Levavam toda a colheita. E com isso, diz a palavra do Senhor, que o povo de Israel ficava pobre. Assim, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. E assim Israel empobreceu. E aí o povo clamou. Tem gente que só lembra que Deus existe quando o poço parece que já não tem mais fundo. Que ele está chafurdando na lama, ele está pisando ali naquela lama suja, mas ele ainda continua na lama. Aí eles clamaram, e Deus levantou um profeta, graças a Deus pelos profetas. As pessoas não gostam dos profetas. Pelo menos dos verdadeiros profetas. Elas gostam desses profetas que vão profetizar bênção na casa delas. Eu conheci um homem muito rico que perdeu a sua empresa inteirinha, rico não, milionário, porque ele começou a andar com um casalzinho de profeta, desses que só vêm para a oração do meio-dia em casa, para poder almoçar. E aí discretamente deixa cair da Bíblia a conta da eletricidade, vai vencer amanhã, não tenho com o que pagar. Esse tipo de profeta não serve. Mas Deus levantou um profeta, e o profeta chegou lá e disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus começou a lembrar que mais ou menos uns 300 anos antes, talvez 200 anos antes, os vossos pais eram escravos, eu tirei de lá. Se você ler, se você parar com essa sua preguiça espiritual, em vez de ficar nesse negócio de Xbox, não sei o quê, videogame, essa bicharada aqui só faz contaminar a mente, e você tirar pelo menos meia hora por dia para ler a palavra de Deus, você vai aprender como o nosso Deus é grande. O Egito era o maior império da altura, Israel era escravo, e Deus tirou o seu povo de lá sem que uma flecha fosse lançada, com mão forte e poderosa. Abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo por 40 anos no deserto. A história é linda, mas você precisa ler. Senão eu não vou entrar na mensagem só te falando a coisa que você precisava saber, não sabe porque você tem preguiça de ler a palavra de Deus. E eu estou falando para quem está me vendo de longe também. Crentes preguiçosos lá no Uruguai, na Argentina, em todo lugar da terra. Está cheio de... Em Angola, em Moçambique, em Portugal, na Espanha, no Brasil, no meu Brasil, que não querem ler a palavra, para descobrir quão grande é o nosso Deus. Mas aí canta na igreja, quão grande é o meu Deus, que chora até, hipócrita. E Deus estava dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Quer dizer, eles estavam afastados de Deus. E aí, a história é muito bonita, né? Diz que o Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar era um tanque onde se colocava as uvas e se pisava as uvas. Tinha assim, eu vi muito isso no sul do Brasil e já vi em Portugal e vi lá em Israel, o lagar de pedra. A pessoa pisava a uva, tinha ali um tubinho, ia caindo ali o sumo da uva e tal. Isso era para pisar a uva. Mas como o inimigo costumava vir roubar, o Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ou seja, vocês sabem o que é aquilo? Quem sabe o que é malhar o trigo? Não sabe por quê?
porque você nunca foi machambeiro. Você nunca plantou arroz na tua vida. E talvez também nunca plantou uma pira. Eu não sei como é que chama uma pira lá em Angola. São grãos pequenos. É uma pira também em Angola? Mas você não é angolano. Você é moçambicano lá de Trevernuber. Mas todas essas plantas com esses grãos pequenos, depois que elas amadurecem, você tira, você colhe, põe para secar. E como nós não temos máquina, né? Eu fiz muito isso. Com uma vara grande, você põe assim uma lona e você malha para tirar o grão que está preso à espiga. Então é preciso espaço para isso. E os gideões estavam malhando o trigo no lugar de pisar uvas. Alguma coisa Deus viu em Gideão, talvez o fato de ele ser uma pessoa cuidadora, chamou Gideão. E Gideão é aquela pessoa que com 300 homens venceu um exército de mais de 100 mil. Amém. Já viu isso? 300 homens. Vieram 30 mil, e Deus disse, é muitos. Se for esses 30 mil, eles vão dizer que ganharam porque eles são bons. E espalha que a coisa vai ser feia, que vai morrer gente, muita gente. Aí, 20 mil abriram. Fui! Ficaram 10 mil. Então, ainda é muito. Esses ainda só capaz de dizer que 10 para 1 eles têm um braço forte. Leva eles para poder beber água. Quem se abaixar e beber água como bebe o cão, deixa esse para o lado, esse vai. Quem ainda meter a mão na água para levar a boca, esse não serve. 300. E com 300, ele derrotou mais de 100 mil. E aí o Gideão, que começou bem, acabou mal. O Gideão não é um exemplo de permanecer. Quase no fim da sua vida, porque ele livrou o povo, né? Os homens de Israel, capítulo 8, 22, era assim: Gideão, domina sobre nós, tanto tu como teu filho. Então é sinal que é isso aí. Tinha poucos filhos nesse tempo. Né? A coisa estava feia, né? Difícil de conseguir comida. Por quanto nos livraste? E ele deu uma resposta linda. Ele deu uma resposta de quem temia Deus. Ele disse, não. Eu não vou dominar. Nem tampouco meu filho. O Senhor sobre vós dominará. Verso 23. Repita comigo. O Senhor sobre vós dominará. Se acabasse aqui a história de Gideão, era capaz de Deus criar uma rampa para ele voar para o céu. Mas não acabou aqui. Logo em seguida veio uma coisa qualquer no coração dele, e ele pediu prata e ouro e fez um éfode. O éfode, na verdade, ele era aquela capa que o sacerdote usava. Era uma veste sacerdotal. Mas ele fez um éfode de ouro. Eu entendo que ele deve ter feito uma espécie de uma capa de ouro, e isso virou objeto de adoração. E não tardou para que o povo ligasse aquilo ali a um deus local chamado Baal-Berite. Mas aí o Gideão morre, e o seu filho, esse, Abimeleque, resolve reinar. A Bíblia diz aqui que os filhos de Israel, e sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. E mais uma vez eles andaram para trás. Vem este Abimeleque e diz assim: falai, peço-vos, porque ele era de Siquém. Siquém é a mesma Sicar,
Siquém. Era uma cidade conhecida. Isaac esteve nessa cidade. O que é melhor? 9:2. Que 70 homens dominem sobre vós, ou que só um homem domine? Eu sou vosso irmão, nasci aqui mesmo. Então ele pediu lá, fez lá uma... hoje o pessoal chama aquela contribuição na internet, né? Chama vaquinha eletrônica. E conseguiu 70 peças de prata. E alugou homens, olha só com quem se juntou. Que é quando a pessoa não está no plano de Deus. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, filho de Jerubaal, porque um dos nomes de Gideão era Jerubaal. Quando ele derrubou, foi lá no templo de Baal e derrubou Baal, chamava ele de Jerubaal, ou seja, aquele que prevalece contra Baal. E aqui diz que ele matou os 70, só que você tem que entender, se eram 70. E o Abimeleque ficou vivo, e o Malutão matou 68. Né? Então ele não matou 70, ele matou 68, porque o mais novo, Jotão, se escondeu. E então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho. Ele se tornou rei. Essa parte aqui era a tribo de Manassés, onde não era todo Israel, era todo Israel relativo à tribo de Manassés. E o Abimeleque então se tornou rei. Ele se tornou rei. E como rei, ele assumiu, né, todos os direitos legais. Que um rei podia ter. E entrou nele já o desejo de conquista, de ampliar. E curiosamente, meus irmãos, ele começou, portanto, a fazer algumas coisas. O Jotão, que era menor, não quer dizer que fosse uma criança, né? Ele então tem aqui a famosa parábola de Jotão, no capítulo 9, do verso 7 em diante. Ele foi até o cume do Monte Gerizim. Se você tiver o cuidado de ir até o livro de Deuteronômio, você vai ver que nas bênçãos, né? Um grupo ia ficar sobre Ebal e outro sobre Gerizim. Um falaria das bênçãos, o outro das maldições. Então Gerizim era um monte conhecido, né? E lá em Gerizim havia uma espécie de uma plataforma natural, e de lá então o Jotão, ele proferiu a sua parábola que diz assim: ouvi-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Ele trouxe, pastor Carlos, irmãos, uma palavra dirigida à população de Siquém. Que alguém quer dizer que eram cananeus? Não, os siquemitas aqui eram judeus, eles eram israelitas. Se havia algum cananeu lá, isso é porque eles andavam por ali mesmo. E observa bem esta parábola, porque ela é muito interessante. Diz assim: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram para a oliveira: reina tu sobre nós. A oliveira disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus, os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? E em versões tem assim, pairar sobre as árvores. E disseram para a figueira: vem tu, reina sobre nós. E assim foi. Foi a figueira, foi a videira, né? E todos disseram assim: não, eu prefiro continuar como eu estou. Deus me fez assim. Aí foram com o espinheiro. O espinheiro então disse assim: se na verdade vocês vão me ungir rei sobre vós, e vão ficar confiados debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que os consuma. Então,
eles escolheram um espinheiro para ser rei deles. Porque quando a pessoa ela perde a presença de Deus na sua vida, ela não consegue fazer mais nada certo. Apareceu um moço chamado Gaal, né? Não sei se ele era bom ou mau, só que eles viu que o Abimeleque estava indo muito longe e resolveu desafiar o Abimeleque. E o resultado desta confusão aqui vai acabar com a primeira torre. Porque nós lemos aqui em Provérbios 18:10, torre forte é o quê? É o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos repetir, torre forte é o nome do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que o Abimeleque conseguiu, portanto, ele conseguiu se sobrepor a esse exército aí do Gaal, né? Ele dividiu o povo e pôs emboscadas e tal. Então diz aqui no verso 45 do capítulo 9 que pelejou contra a cidade naquele dia. E diz que ele matou o povo e assolou a cidade e a semeou com sal. Essa expressão semear com sal era para que nada mais se produzisse ali. E ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza na casa do Deus Berite. Quer dizer, eles foram para uma fortaleza de Baal Berite. E eles, mil pessoas foram para essa fortaleza. Portanto, não era exatamente só uma torrezinha. Era o templo do Baal Berite. O mesmo lugar onde eles tiraram 70 peças de prata, esses mesmos aqui, para dar para o Abimeleque, alugar aqueles homens ociosos, e eles se refugiaram ali. Eles pensaram, aqui, Baal Berite vai nos proteger. Afinal, ele é o Senhor da aliança. Mas diz a palavra, você continua a ver, que o Abimeleque, quando que estava, trouxe, ele pegou galho, cada um com ele pegou galhão, pegou rama, pegou tudo, chegou lá e pôs a volta e meteu fogo e aquelas 1000 pessoas morreram. Por que morreram? Porque foram se refugiar na torre errada. A segunda torre que eu vou falar, chamada Torre Forte, não quer dizer que essas pessoas fossem santas. Não quer dizer que elas estivessem na plena vontade de Deus, mas a Bíblia nos mostra, em mais de uma ocasião, que Deus usou pessoas que não o conheciam para executar a sua vontade. Deus se revelou para Nabucodonosor, Deus se revelou para o rei de Nínive, através da pregação de Jonas, Deus se revelou através de Ciro, através de Dário, enfim, Deus nunca ficou... Quando o que Jesus disse para os discípulos? Se estes se clamarem, as pedras clamarão. Então, quando a pessoa corre, né, porque essas torres têm nome, Baal Berite tem nome, tradição religiosa, religião tradicional africana, macumba, feitiçaria, espiritismo e tudo que tudo que sai da linha da graça de Deus. Baal Berite pode ter muitos nomes. Pode ser excesso de trabalho. Se refugiou ali. Foi se esconder ali. Aqui eu estou seguro. Nós lemos em Provérbios que o rico confia na sua riqueza e esse é o seu Deus, é a sua força. Então esta torre, que parece forte, mas não é a torre do engano. É a torre da rebelião.
E quando Jotão pronunciou a sua parábola, ele estava, na verdade, lançando um alerta e uma maldição sobre Siquém. E o que acontece? Acontece que, assim, pois, verso 49 do capítulo 9, todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram Abimeleque, os puseram junto à fortaleza e queimaram a fogo, de maneira que todos os das torres de Siquém, do Baal-Berite, morreram. Uns 1.000 homens e mulheres morreram. Acabou-se. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e tomou. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre. Não, estamos, só o pastor Carlos que está acompanhando aqui. Capítulo 9, verso 51. Eu estou lendo a Bíblia hoje, estou assim, estou lendo a Bíblia. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. Tebes se rebelou contra ele, mas lá em Tebes certamente deveria ter também um Baal-Berite, havia com certeza. Eles viram o que acontece com quem corre para a torre falsa e foram para onde? Para a torre forte. A Bíblia diz o quê? Que torre forte é o quê? É o nome do Senhor. Eu sou levado a crer que esta torre era uma espécie de baluarte do nome de Deus. Quem sabe havia tanta idolatria que quem queria adorar a Deus ia para dentro dessa torre. Eu posso entender isso. Havia uma torre, não tinha nome de Deus nenhum. Havia uma torre forte. E eles se refugiaram lá dentro. E aí o Abimeleque pensou, bom, eu já derrotei Siquém, que é maior, Tebes, que é uma cidadezinha, é fácil. Mas há uma diferença quando você se refugia na torre falsa e quando você se refugia na torre forte. Você precisa aprender a tomar decisões na tua vida. Amém. Às vezes o lugar é imponente. Às vezes, e quantas vezes eu já vi isso, irmãos? Eu não cheguei aonde cheguei de qualquer maneira. Talvez não coloquei no meu livro, mas já tentaram me comprar mais de uma vez. Com as diferentes propostas. Vamos te dar tanto e você vai passar todas as igrejas e propriedades. Como é que eu posso passar aquilo que não é meu? Em troca de uma falsa recompensa. Não, entrega tudo e nós vamos te dar uma igreja. Mas para que eu quero igreja? Para que eu quero igreja? Se Deus já me colocou como pai de mais de 1.000 igrejas aqui na África, que a maioria eu nem sei mais aonde está, de tanto que cresceu. Gideão teve 70, eu devo ter uns, sei lá quantos mil filhos aí por aí. Tudo gerado pela palavra de Deus. Amém. Você precisa fazer escolhas certas. Tebes era uma cidade muito menor do que Siquém. Quase insignificante. Se você for buscar na história da Bíblia, você vê que Tebes é mencionado talvez pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Nunca aconteceu nada de mais extraordinário ali. Jacó nunca abriu poço lá em Tebes, nem nada. Nem anjo apareceu em Tebes, nada. Mas tinha lá uma torre forte. E ele foi com a mesma tática. Porque Satanás não é à toa que a Bíblia chama Satanás de serpente velha. Porque as táticas dele são as mesmas. Ele vai tentar seduzir. Depois ele quando vê que você não cai na sedução, ele vai fazer pressão. Ele vai tentar mostrar que ele é grande, que ele é um gigante.
Só que Tebes podia não ser de pessoas salvas, mas eles correram para a torre certa. Eles viram, olha gente, Baal-Berite não está com nada. Correram para a torre forte. E veio Abimeleque até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher. Não foi um soldado. Não tinha mais soldados ali, gente. Ele já tinha matado todos. Ele queria destruir mesmo, ele queria apagar todo o ponto de resistência. Uma mulher, só uma mulher. Só uma mulher, só uma só. E não é a primeira vez que isso acontece. Essa é a primeira vez, mas não é a única. Já teve outros casos na Bíblia. Quando ele estava todo empolgado, porque estava levando lá o feixe de lenha dele e a tocha, aquela senhora, que devia ser do lado daqui, né? Não é do lado de lá, pegou uma pedra, e não era, olha, imagina, irmão, essa mulher era cuidadosa. Porque a moda do moinho era uma pedra mais ou menos assim. Ela tinha, era a parte de baixo, havia quase sempre um pedaço de madeira, havia um furo no centro, e então havia uma espécie assim, de uma alavanca, de uma manivela, punha-se o trigo ali, e ali se moía o trigo com essa pedra. Então era uma pedrinha pesada essa. E por alguma razão essa senhora levou a pedra dela lá para cima. Coisa interessante, né? Levou a pedra dela, não sei como levou. E diz que ela jogou a pedra. E a pedra caiu sobre a cabeça do Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. E ele vai dizer assim para o rapaz dele, olha, puxa da espada e me mata, para que não diga que foi uma mulher que me matou. Por isso também viu a mulher. Eu acho que ela gritou assim, ô Abimeleque, oi, tumba, lá vai. Já era. Acabou a festa. Porque quando você está abrigado na torre forte, Deus vai te dar escape. Na torre forte, você só não está abrigado, você só não está seguro. A torre forte tem livramento, a torre forte tem escape, a torre forte tem segurança, a torre forte é o nome do Senhor. Você precisa aprender a buscar e se refugiar num lugar chamado Torre Forte, que é o nome do Senhor. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus fará coisas grandes, fará proezas. Aleluia! Mas não é adorando a tradição, não é adorando o dinheiro, não é adorando a profissão, não é adorando... Não, você tem que entender que Deus é Senhor. Aleluia. Aprenda a se refugiar em Deus. E pronto, acabou o Abimeleque. Acabou tudo. O meu pai é rei, virou ali um bagaço na hora. Por quê? Porque certamente, né? Imagina, irmãos, o que aquele povo ia fazer? Eles não tinham mais nada lá, mas tinha aquela senhora que devia ser certamente uma serva de Deus, né? Já estava indignada, injuriada de ver aquele ímpio fazer impiedades, né? E então ela pegou e lançou um pedaço de uma mó. Quer dizer, um pedaço por quê? Porque era a parte de cima só. A mó eram 2 pedaços. A parte de baixo e a parte de cima. E jogou em cima dele. Pá! E ele morreu. Acabou o problema. Por quê? Porque estavam abrigados na Torre Forte. A Torre Forte nem sempre vai parecer maior, nem sempre vai ser mais bonita, nem sempre vai parecer tão forte, mas ela vai te dar aquilo que você precisa. Ela vai te dar segurança para você poder escapar das situações da vida que vão acontecer. O fato de você professar o nome do Senhor não quer dizer que você não vai ter problema. Você vai ter problemas. Com uma diferença, você vai estar vivendo na Torre Forte. Amém? Vamos estar de pé.
Pedro disse, vou pescar, eles foram pescar. O Gideão, para se livrar daquela coisa, disse, não, eu não quero ser rei, eu vou aqui criar algo para vocês adorarem aqui. O outro já queria ser rei e acabou esmagado, porque quem se levanta, quem se coloca contra Deus, não vence. Olha a história, vê todos esses grandes reis que acabaram. Vê esses da história moderna, como Hitler, Mussolini e outros que perseguiram o povo de Deus. Vê esses que se levantaram na antiga União Soviética, que torturaram, que mataram os cristãos. Onde é que acabaram? Vocês mesmo de Moçambique conhecem a história. Do Papá Samora, que chegava na escola e dizia, quem aqui é cristão? Ah, eu sou, então pede comida para o teu Deus. Claro que não vinha. Agora pede para o Papá Samora. Claro que estava a comida lá fora, né? Como é que acabou? Esmagado numa montanha. Porque ninguém se levanta contra o nome do Senhor e fica assim de qualquer maneira. Deus é Senhor e Deus vela sobre o seu nome, sobre a sua glória, sobre a sua honra. Portanto, meu irmão jovem que escolheste esse tempo, te refugia num lugar chamado Torre Forte. Deus não quer você refugiado só naquilo que você acha que pode construir para ti. Deus não quer você refugiado apenas na profissão que você escolheu. Deus quer você refugiado nele. Porque Torre Forte é o nome do Senhor. O justo para ela correrá e achará abrigo. Aleluia. Eu tive um cliente riquíssimo. Riquíssimo. Crente desviado. Ele mesmo confessou para mim. Tinha fazendas de cacau e não podia comer chocolate. Tinha plantações de café e não podia tomar um cafezinho. Tinha mais de 5.000 cabeças de gado e não podia comer carne. Porque ele se refugiou naquilo que ele podia construir. No orgulho humano. Eu fiz. Eu acumulei. Como rico. Alma minha, tu tens em depósito há muitos anos. Come e bebe de folga. Mas Deus lhe disse. Deus disse. Interessante que não foi Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Porque tu foste abrigar numa fortaleza chamada riqueza material. E o que tens guardado para quem será? Ricos chegavam no templo e punham grandes somas no gasofilácio. Tocavam trombeta. Desde a esquina tocando trombeta. Vem uma pobre viúva com 2 moedinhas e põe ele dentro. O Senhor disse, olha, essa aí está na Torre Forte. Essa aí honrou o nome do Senhor com a oferta dela. Você acha que a tua juventude vai durar para sempre? A Bíblia diz que a juventude não dura para sempre. Você acha que a Bíblia diz que, se você ver, parece que é Provérbio 27, as riquezas não duram para sempre. Por isso, duraria a tua coroa, ou seja, a tua glória de geração em geração? Não. Mas se você vai para a Torre Forte, você salta dessa vida para outra que é eterna. Aleluia. Você está na Torre Forte. Como o pastor Júnior, com muita propriedade, falou na sexta-feira, que o evangelho que Satanás pregou para Jesus é o evangelho que muitos pregam hoje. O evangelho da posição, o evangelho do domínio, o evangelho da grandeza, o evangelho do poder.
Primeiro começou com o pão. E acaba com a grandeza. Tudo isso te darei. Mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra. Não diz que é do diabo a terra. Do Senhor é a terra. Então você busca o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. É claro que você deve estudar. É claro que você pode ter negócio. Deus quer você abençoado. Deus quer você muito abençoado. Mas que essa não seja a tua torre. A tua torre não seja Baal Berite, que tem nome de Senhor da Aliança. A tua torre seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Eu vou dizer para vocês. Tem 4 pessoas aqui, hoje, que estão para tomar uma decisão vital por esses dias. Por desespero, por necessidade ou por proposta grandiosa. 4. Essas 4 pessoas eu quero convidar para vir aqui à frente agora. Dobrar os joelhos perante o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a tomar a decisão certa. 4 pessoas. Sai do seu lugar agora. Porque formosura, beleza, juventude, riqueza não dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo é sagaz. Ele é terrivelmente sagaz. Convidar vocês que podem dobrar, aquela irmã pode ficar sentada, vocês estão bem sadios, pode dobrar os vossos joelhos. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Aleluia. Se Deus falou contigo, não endurece teu coração, porque disso dependerá a tua vida. Você não serve Baal Berite, você serve ao Deus Todo-Poderoso. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Das 4 que eu falei, 3 estão aqui e uma está dizendo assim: não, isso não pode ser comigo, porque eu já orei, eu senti paz no meu coração. Deus está dizendo a você que essa paz que você sentiu não é dele, que o coração do homem é enganoso. Deus ama você. Deus não quer você dando cabeçada mais por aí. Deus quer você aplicado na torre forte. Aleluia. Glória a Jesus. Pode continuar, pastor. Na mão de Deus irá. Se a jornada é pesada e se cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando
série sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Até hoje não falhou. Primeira vez que eu ministrei essa série foi em 89, em Nampula, e na última noite Jesus batizou ao ar livre 70 moçambicanos do Espírito Santo em março de 89 em Nampula. Eu lembro que na primeira igreja nossa, ali, Jesus died for me. Jesus died for me. Nailed to a cross. Nailed to a cross. On the Mount of Calvary. Jesus died for me. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. May the peace of the Lord Jesus Christ be with you. Bem, então, como eu dizia, As I was saying, nós temos que nos adaptar. we have to adapt ourselves. Não gosto dessa história de se reinventar, não. I don't like the story of reinvent Porque yourself. eu não fui inventado, Because I wasn't invented. eu fui criado. I was created. Então nós temos que ter criatividade So we must be creative para poder fazer coisas to be able diferentes. to do different things. Essa história de se reinventar, This thing of reinvent yourself, novo normal, new normal. isso aí é o mesmo que se acostumar com o estado de coisas. This is the same as trying to get used to whatever is E a happening. Bíblia diz: não vos conformeis com este And mundo, the Bible says, do not conform to this world, mas deixai-vos renovar. but allow yourselves to be renewed. Então estamos sempre pedindo a Deus So renovação. we asking for the Lord to renew us every day. Deus abençoe você. May the Lord God bless you. Ora por esse Pray trabalho. for this work. Todas as igrejas estão sofrendo muito, All churches are suffering a lot. mas temos que nos adaptar. We need to adapt ourselves. Deus abençoe a sua May vida. God bless your life.